Olá, pessoal! Vamos dar início a uma nova aula. Hoje nós iremos estudar a regra matriz de incidência tributária. Regra matriz essa que sempre é cobrada em prova, então vale a pena vocês prestarem atenção, estudar um pouco também por doutrinas, que é uma questão que normalmente cai. Essa regra matriz de incidência tributária, a gente vai conseguir compreendê-la mais à medida que a gente for estudar os tributos em espécies. Mas a partir dessa aula a gente vai estudar os elementos que integram essa matriz. São os elementos, 5 critérios básicos para a gente conseguir definir os tributos. E são eles, sempre vão ser 5 perguntas que a gente tem que fazer quando a gente está diante de determinado tributo para a gente conseguir identificá-los, que é como, onde, quanto, quem e quanto. Como, onde, quando, quem e quanto. A primeira pergunta, como, ela é o que a gente chama de critério material dos tributos. É aquela situação definida em lei que faz com que surja a obrigação tributária. Por exemplo, o IPTU. Qual é o critério material do IPTU? A propriedade de imóvel urbano. Do IPVA, qual que é o critério material do IPVA? A propriedade de veículo automotor. A partir do momento que a gente descobre qual que é o critério material, qual é o objeto ali que está sendo tributado, a gente vem para a segunda pergunta, onde? Que é o critério espacial, onde que vai ser tributado? Para a gente ficar na mesma lógica, o IPTU, onde que ele vai ser tributado? O IPTU ele é um tributo municipal, então ele vai ser tributado no município onde está localizada aquela propriedade. E o IPVA, ele é um tributo estadual, então ele vai ser tributado no estado onde estiver localizado, onde estiver registrado aquele veículo automotor. E a partir do onde, vem outra pergunta, quando? Quando nós seremos tributados? Isso é o critério temporal, que a gente chama da regra matriz, e ele vai depender do que está escrito na lei. Então, alguns tributos, eles têm como critério temporal o primeiro dia do exercício financeiro, outros têm o critério temporal a partir do momento que você adquire certa mercadoria, a partir do momento que há a transferência de propriedade, vai depender do que está definido naquela lei, e por isso que eu falei que a gente vai conseguir entender mais um pouco, a gente aprofundar e trazer para o nosso cotidiano quando a gente vai estudando os tributos em espécies. Esses 3 critérios, material, espacial e o temporal, eles formam os critérios do conjunto da hipótese tributária. A partir do momento que esses três critérios eles são preenchidos pelo contribuinte, surge para a gente o subsequente, a consequência desse preenchimento. E aí vem a pergunta do quem e do quanto. Quem irá ser tributado, quem pode tributar e quanto será qual será o valor tributado. Esse quem a gente pode vir do sujeito, que é o critério pessoal dessa regra matriz tributária, divididos em 2 partes, que é o sujeito ativo, quem pode cobrar. Nós temos os entes públicos, eles são, pela Constituição Federal, eles são os entes competentes para cobrar os tributos dos contribuintes, mas essa competência, ela pode ser delegada. O que não pode ser delegado é essa capacidade de cobrar o tributo, ela pode ser delegada. Perdão, não é a competência que pode ser delegada, tá? É a capacidade tributária de cobrar determinado tributo que pode ser delegada. A gente pode delegar para entes parafiscais, para empresas públicas, assim, à medida que for a necessidade e o interesse público. A competência tributária, que é a competência de instituir o tributo, ela não pode ser delegada, ela é privativa e exclusiva do ente público.
e o sujeito passivo, que é quem será tributado. Esse sujeito passivo, a gente pode ter ele sendo o contribuinte, que é aquela pessoa que ela tem a relação pessoal com o fato jurídico tributável, quem praticou o fato realmente. Nós temos também o responsável, que é aquela terceira pessoa escolhida por lei para pagar o tributo por quem tenha realizado o fato gerador. Nos artigos 128 a 138 do CTN estão dispostos os responsáveis tributários. Mais à frente a gente vai estudar cada um com mais calma, mais paciência, quem são esses responsáveis. E no artigo 121, parágrafo único, inciso 1 do CTN, está lá a definição de contribuinte. Se vocês quiserem dar uma lida, vale a pena para vocês se familiarizarem mais para a época da prova. Já o critério quantitativo, que é aquela pergunta quanto, que é o que mais nos interessa, né? Ele é dividido em alíquota e base de cálculo. A base de cálculo é a perspectiva dimensível, o valor de medida do fato jurídico. E a partir do momento que a gente soma isso à alíquota, nós temos o valor que será tributado. Então, a base de cálculo, como a gente viu lá na Constituição Federal, ela é trazida para nós através de lei complementar, e aquela medida pode ser ad valorem, ou ela vem definida pela lei complementar qual seria aquela base de cálculo que será tributada. Já a alíquota é um valor, por exemplo, o ITCD aqui no estado de Goiás, a alíquota máxima dele chega a 8%, que é o que o Senado Federal autoriza pra gente. Essa é a alíquota. Somada à base de cálculo, nós teremos o quantitativo que o contribuinte tem que pagar a partir do momento que surge a obrigação tributária. Tá certo, galera? A gente vai estudar na próxima aula as hipóteses, o que vem a ser hipótese de incidência, fato gerador, obrigação tributária e o crédito tributário. Eu espero que vocês possam ter compreendido essa regra matriz de incidência tributária. Qualquer pergunta que vocês tiverem, vocês podem perguntar aqui no canal, procurar por mim lá no Facebook, perguntar por inbox também, que não tem problema que eu respondo, tá certo? Espero que eu tenha sido clara e tenha ajudado vocês a resolver a questão de uma futura prova ou de uma prova que esteja aí iminente para vocês fazerem, tá certo? Um beijo, até a próxima aula.